Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre Madonna. Eu, obviamente, tinha que começar esse vídeo com uma das notícias que abalou o mundo dos fãs da cantora nos últimos tempos, né? Quando ela foi hospitalizada às pressas por causa de uma inflamação bacteriana que levou ela quase ao óbito em Nova York, em junho do ano passado, de 2023. Aí você deve estar pensando, lá vem mais um crente falar mal da Madonna e dizer que tudo que ela faz é pecado e do diabo, que ela defende a comunidade LGBT, símbolo do empoderamento feminino, que ela é uma louca varrida por causa dos escândalos de mídia para alavancar a sua carreira. Sério, deixa eu te falar uma coisa. Você acha realmente que eu ia perder o meu tempo para ficar batendo numa tecla que traz briga, divisão, raiva entre crentes e aqueles que não estão nem aí para o evangelho e amam a Madonna? Sem contar que isso potencialmente é um insulto à sua inteligência, né? E eu poderia ser percebido como preconceituoso, coisa que honestamente eu tenho certeza que eu não sou. Mas o fato é que esse vídeo eu quero trazer para você um alerta espiritual, que aliás é o centro dessa série Satanismo na Música aqui no meu canal. Ou seja, no final do que eu te mostrar aqui nesse vídeo, a decisão do que você vai fazer com a música da Madonna, você vai continuar ouvindo ou não continuar ouvindo, não é meu papel dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer, isso é problema seu, mas esse vídeo serve de um alerta para você, porque eu vou descortinar o mundo espiritual por trás da música dela e como isso influencia a sua alma. E depois disso você decide o que você vai fazer com o conteúdo desse vídeo e com a música dela. Isso é uma questão sua, pessoal, com Deus. Deixa eu começar compartilhando uma coisa interessante. No ano passado, foi lançado aqui nos Estados Unidos um filme chamado After Death, ou seja, Depois da Morte, que foi feita pelos estúdios Angels, que é o mesmo que faz a série The Chosen. Esse filme é um documentário sobre o que a ciência registra com aquelas pessoas que passaram por uma experiência de Near Death Experience, ou seja, as pessoas aparentemente estão mortas e são dados clinicamente como morto ou em coma profundo e experimentam o lado de lá, tanto para o bem quanto para o mal. Eu assisti isso no cinema e foi simplesmente de arrepiar, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a Madonna no ano passado, quando ela quase morreu por causa de uma infecção. Ela foi hospitalizada às pressas, entubada e colocada em coma induzida por 4 dias e quase morreu. Olha só que interessante esse vídeo que foi publicado recentemente na turnê dela. I don't really know where I was, but the angels were protecting me. Eu acho bacana ela dizer que a sua recuperação se deu ao desejo dela estar com seus filhos, como se naquele lado de onde ela estava, num plano espiritual, ela tivesse percebido que ela tinha que voltar para cuidar dos filhos. E lendo diversos outros artigos sobre esse incidente com a Madonna, na verdade, muitas são as mensagens por detrás dessa experiência que ela acabou comunicando, né? E é um fato que isso mexeu com ela profundamente. Eu vou dizer alguns aqui. Ela se ligou que viu a morte bem de perto e que a morte é real. Ela percebeu que toda a sua riqueza, fama, glória ao longo da sua carreira foi absolutamente incapaz de comprar 1 minuto de vida sequer. Mas ela afirmou que ela decidiu voltar. Como se ela querendo dizer que ela criou um novo standard de resiliência pessoal dela, né? Eu achei isso interessante e falo isso de forma respeitosa. Ela alegou que falou com Deus e que Deus perguntou para ela se ela gostaria de permanecer ali naquele plano espiritual com ele, né, ou voltar para a vida aqui na Terra. Ela disse que a resposta que ela deu para Deus foi um contundente não, porque ela ainda tinha que fazer coisas na vida terrena e por isso ela tinha que voltar, né? Muito embora inúmeras pesquisas mostrem que quem passa por esse tipo de experiência e alega ter estado pessoalmente com o que seja Deus, né, todos eles, sem exceção,
voltam absolutamente mudados. E muito embora o relato dela obviamente pode estar sendo desenhado, né, segundo os interesses dela, se isso foi verdade ou não, quem sou eu para dizer, né? Mas a grande verdade é que Madonna, ela ganhou uma segunda chance. O outro aspecto muito profundo que mexeu com ela, que ela falou, foi o fato dela ter se dado conta da solidão que a mãe dela sentiu no seu leito de morte. A mãe dela morreu de câncer em 1963, na idade de 30 anos, e a Madonna tinha 5 aninhos de idade. E olha quão profundo essa marca da perda da mãe mexe com ela tão profundamente que ela fez algo extremamente inusitado, que é chorar publicamente diante da sua audiência no show. Isso nunca tinha acontecido. Afinal de contas, ela sempre foi uma mulher de fibra, um ícone do empoderamento, a voz que ecoa o brado da comunidade rejeitada pela sociedade conservadora. E ela fez algo inaceitável, tido como inaceitável ao longo da sua carreira, que foi chorar publicamente. Particularmente eu achei isso sensacional, porque mostra que ela é um ser humano e, como tal, ela tem sentimentos, simples assim. Com tudo isso eu quero pontuar algo que é óbvio, mas muitas vezes a grandiosidade do mito construído no consciente coletivo ofusca quem de fato essa pessoa é. Mas antes dela ser o mito que ela se tornou, ela é um ser humano de carne e osso, assim como eu e como você, e merece todo o respeito. E nesse vídeo aqui, acima de tudo, eu vou respeitar a Madonna e vou respeitar você, fã da Madonna. E essa minha forma de pensar é baseada num princípio muito simples, né? Ela é pó. E o pó, um dia, volta pro pó. Assim como eu, assim como você. E sem dúvida, ela vai deixar um legado para a humanidade, né? Através da arte dela, através da música dela. Mas qual é o valor desse legado na vida do ser humano? E qual o preço desse legado que ela pagou e que ela pagará um dia? Bom, falando em preço, né, a longevidade e as vendas de um artista na indústria de música endossam o sucesso e a grandiosidade de uma carreira musical. Isso é meio que óbvio, né? E para isso, deixa eu apresentar alguns números que são bastante significativos e respeitosos dentro de uma carreira de música que tem que ser ditos, tem que ser reconhecidos, né? A rainha do pop, né, como ela é chamada, tem mais de 300 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro. Os números de seus streamings também são absurdamente astronômicos. O seu patrimônio líquido, em breve, vai ultrapassar a casa de $1 bilhão. E se esse era o seu objetivo quando ela era jovem, ou seja, chegar aos 65 anos de idade como ela está hoje, como uma turnê mundial e com dezenas de destaques e prêmios e conquistas na carreira aos olhos do mundo, validam o resultado das suas escolhas, né? Mas de novo, eu te pergunto, a que preço? Talvez poucos saibam o quão influente e poderosa na indústria Madonna é. Por exemplo, Madonna se tornou a primeira mulher a alcançar o top 10 das paradas de álbuns da Billboard 200, né, que eles chamam, né, nas décadas de 80, 90, 2000, 2010 e agora nas décadas de 2020. Mas o que isso realmente significa? Significa o seguinte, que a Billboard, ela mede o sucesso de vendas na indústria e aponta que Madonna esteve entre os 10 maiores álbuns, entre os 200 maiores álbuns em 4 décadas consecutivas. E só aí dá para você vislumbrar um pouquinho do que eu estou querendo ilustrar em termos de potência e alcance mundial. E sucesso também é medido por um outro aspecto muito importante, que são as multidões nos shows no mundo inteiro. Então não adianta você ser elevado ao patamar de número 1 de streaming se você não tiver uma carreira mundial que enche estádios inteiros como a Madonna tem. A nova compilação de remix da rainha do pop, né, Finally Enough Love, ela estreou na 8ª posição na Billboard.
Ou seja, ela é o 10º artista a alcançar essa distinção artística. Os outros 9 artistas que participam desse conjunto de top 10, todos eles são masculinos, são compositores ou cantores masculinos. Mas eu falei em outros vídeos aqui no meu canal que todo artista de projeção mundial como ela constrói a sua egrégora. E dentro dessa egrégora, ela constrói um conjunto de pensamentos e valores que são expressos claramente na sua música e na sua arte como um todo. No meu livro, Música e Mistério, eu explico detalhadamente o que isso significa dentro do contexto da música. Se você desejar conhecer mais sobre isso, visita meu site, baixa o livro e você vai achar um material vasto sobre o tema. Mas, resumidamente, uma egrégora é um conjunto de pensamentos ofertado e aceito por um grupo de pessoas, sedimentando na mente desse grupo ou na consciência coletiva verdades absolutas àquela egrégora sobre alguns dos temas defendidos dentro desse sistema de pensamento. Entretanto, uma egrégora tem o seu governo, ou seja, o seu controle principal nas entidades espirituais que controlam os seus interlocutores e comunicadores. Esse termo está diretamente ligado ao ocultismo e ao esoterismo. Basta você pesquisar. Então você vai ver que eu não estou colocando minhoca, não é achismo de crente, não é balela, não é conversa fiada. Vai na internet, pesquisa o termo egrégora e você vai ver a associação ao mundo espiritual do que seja uma egrégora. E todo artista de música tem uma egrégora, ou defende uma egrégora, ou conjuntos de egrégoras. Mas para que eu possa te mostrar como isso existe na música da Madonna e como isso impacta você, é muito importante eu te mostrar como isso começou na vida dela. E antes que você ache que eu estou pegando trechos de vídeos e descontextualizando para provar o meu ponto, eu tenho que dizer que eu escolhi vídeos que apresentassem aspectos comprovados pela ciência ou por argumentações absolutamente óbvias dentro do contexto, como é, por exemplo, esse vídeo que eu mostro para você seguir. Is synonymous with not asking questions. And what I call religious thinking is robotic thinking. It's, we do things. Percebe o que ela falou aqui? Filosoficamente, eu tenho que concordar com ela. Porque, de fato, o sistema religioso muitas vezes propõe a obediência cega, que muitas vezes também são cegos e corrompem a massa em benefício próprio. Acontece que, teologicamente, ela está completamente errada. Sabe por quê? Porque Deus não é religião. Religião é um termo do latim que diz religar, ou seja, o homem que se religa ao que seja Deus, né? Religião é todo e qualquer esforço que o homem faz para chegar a Deus. A Bíblia ensina que Deus é quem se chegou ao homem propondo uma reconciliação. Então, o problema do homem sempre foi acesso a Deus. Religião, de fato, afasta o homem de Deus. E olha que interessante, essa história de que não é para pensar, que religião... Deixa eu descortinar um outro princípio. Está escrito que Deus quer que nós nos aproximemos dele com as nossas causas, com as nossas razões, com a nossa forma de pensar. Isso está escrito no livro de Isaías 1,18, que diz o seguinte: vinde e arrazoemos, ou seja, é Deus falando, vem e traz as suas razões e vamos nos sentar à mesa e conversar. Outro trecho da própria Bíblia, ele diz ao tal homem chamado o homem da fé, né, o Jó, ele diz o seguinte: cinge os teus lombos e me responda se fores capaz. Ou seja, Deus quer falar com o homem. Então, um diálogo entre Deus e o homem, onde Deus propõe, demanda que você pense no que você vai dizer. Então, Madonna, nesse sentido, está completamente errado e respeitosamente eu digo que ela está incorreta na sua afirmativa. Biblicamente falando, Madonna está completamente enganada
incorreta nesse discurso, muito embora seja a opinião pessoal dela. E por que eu falo isso? Olha, eu comprei esse livro aqui, que é um livro, no mínimo, bizarro e muitíssimo interessante. Eu falo isso de forma respeitosa, por favor, entenda isso. Chama-se Enciclopédia Madônica e foi escrito e compilado por um fã, ardoroso fã da artista, que pesquisou profundamente em diversas fontes ligadas à cantora. E é como se fosse uma enciclopédia mesmo, ela inclui termos de A a Z do que seriam as perspectivas da Madonna em relação àquele assunto. Então eu vou ler aqui, e por isso eu vou ter que falar entre aspas, porque é algo que está nesse livro, algo muito interessante no que diz respeito à opinião da cantora com relação ao catolicismo. Olha o que ela fala: uma vez católica, sempre católica, diz Madonna, e todos os outros sobreviventes de falhas do que ela chama de religião realmente mesquinha, incrivelmente hipócrita. Madonna rejeitou o catolicismo pela sua atividade restritiva em relação às mulheres e pelos seus códigos sexuais ainda mais rígidos, mas nunca poderia deixar de amar o seu artifício, grande drama, simbolismo e preocupação com ritos elaborados. O catolicismo é a irmandade das religiões, espetacular em escala e na medida em que se compromete seriamente. O seu ritual é como um concerto pop. Procura atrair os seus participantes para uma percepção em massa da divindade que emana do seu centro. E ela vai literalmente ao longo desse artigo, nessa enciclopédia madônica, descendo a lenha na fé católica. Embora a Madonna ela tenha se descrito como agnóstica, aliás, esse livro também corrobora com esse aspecto, ela tem retornado constantemente à iconografia da Igreja Católica em seu trabalho, em sua coreografia. Quando eu falo seu trabalho, óbvio que eu estou me referindo à música e à arte cênica, dança, etc, etc, etc. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, o que significa ser agnóstico? Tá? O agnosticismo acredita que a razão humana não pode compreender a existência de divindades ou o mundo sobrenatural ou espiritual. Alguém que admita ser impossível de compreender ou saber sobre a existência ou inexistência de divindades é, portanto, uma pessoa agnóstica. Isso não significa que ela negue que Deus exista. Com isso, ela diz que ela não consegue compreender a existência de Deus. A questão é, isso antes da experiência quase morte dela, porque ela disse que falou com Deus. Mas isso não mudou, Madonna, e eu vou provar para você no fim desse vídeo. Isso significa que, espiritualmente falando, ela entende que a inexistência de Deus é algo que concede a ela a liberdade de se expressar artisticamente, não só levantando essa bandeira sobre a existência ou não de Deus, mas contrapondo-se tudo o que a Igreja Católica acredita. Inclusive, ela se dá o direito de ir a extremos de ofender quem crê a fé católica através de algumas das coreografias que se tornaram famosas na história da sua carreira, e com isso ela se torna uma pedra no sapato do Vaticano, que aliás ela não está nem aí para isso. E eu vou ler algo que está aqui dentro desse livro que eu achei interessante apresentar para você como uma base de crença do que ela tem sobre até a religião e a fé cristã, que diz o seguinte: na descrição de Who's That Girl, a imagem do Papa apareceu como um exemplo de um Papa, de um papai, mas a verdadeira personificação das lutas entre o humanismo e o catolicismo, entre a carne e o espírito, foi Blood Ambition. A menor apóstola saltou pelos
antros da iniquidade, desafiando a postura católica contra a masturbação, a homossexualidade, o adultério, a sodomia, a nudez e o sexo por prazer, apenas para acabar no altar, orando a Deus, confessando a um padre que ela não pode evitar uma vida de total sedução. Madonna é anti-Deus? Agora, depois de eu pesquisar e ler várias coisas, Madonna é anti-Deus? Não. Ela não é anti-Deus. Ela é anti o catolicismo. E sim, escolhendo usar os próprios símbolos da Igreja Católica como argumentos convincentes contra o seu lugar no mundo moderno. E sobre Deus, ela disse em 1992 a seguinte frase, que é muito marcante e tem também nessa enciclopédia: cada um tem o seu próprio Deus. E foi exatamente essa mesma mentalidade de construir dentro de si o seu próprio Deus que a serpente no jardim do Éden utilizou para convencer a Eva a desobedecer a ordem que Deus tinha dado quanto a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele diz o seguinte: Deus sabe que no dia que dele comerem, ou seja, dos frutos, né, dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso está em Gênesis 3:5. E é exatamente essa perspectiva que Madonna adotou na sua vida, que é o seguinte, entre aspas, né? Eu abri os olhos para uma verdade que eu acredito como certo e errado, bem e o mal, e vou passar isso para minha audiência e ponto final, doa quem doer. Ela se torna assim uma deusa de si mesma, a deusa do pop mundial e, como ela mesma é conhecida, a rainha do pop mundial. Agora, é irrefutável que ao longo da carreira, e quem acompanhou, e eu lembro de ver a carreira dela, né, desde o início, lá em 84, 85, eu lembro que houve uma crescente temática, né, que foi se transformando e sempre com escândalo, sempre chamando a atenção da mídia para si. Ela sempre viveu desse elemento e sempre existiram dois elementos conectados entre si nas coreografias, nas músicas, na temática da Madonna, que foi a perversão sexual e as superstições religiosas. E muito do seu trabalho contém essa combinação explosiva, né? Algumas declarações extremamente controversas que ela deu, como por exemplo, o crucifixo é algo sexy porque tem um homem nu nele. Ou seja, esse tipo de declaração que ela fez, obviamente foi um estopim para uma guerra contra a carreira dela do que seria uma sociedade mais conservadora, porque isso atinge diretamente a fé da pessoa. Mas você realmente acha que isso tudo vem de graça? Alguns anos atrás eu trabalhei com um engenheiro de áudio quando eu estava gravando meu primeiro álbum, né? Ele era um engenheiro em Miami e ele me falou uma coisa muito interessante, que uma vez ele estava num super estúdio em Miami e a Madonna estava lá numa reunião e ele estava nessa reunião e ele viu o que eu tô te falando. A Madonna simplesmente ela comprou que eles chamam de beats, né? Ela comprou uma música de um cara que estava lá nessa reunião. Ela abriu uma maleta, tinha $500 mil, apertou a mão do cara, o cara sumiu na noite, nunca mais viu, e ela pegou essa música e se tornou um hit mundial. Ele nunca pôde me dizer qual que era essa música, apesar de eu ter quase esganado ele para ele me falar. Mas o fato é que existe um preço de trás da carreira que precisa ser pago. Muitas vezes a música não vem assim, os artistas compram, isso é um fato na indústria da música. E daí, o que isso tem a ver? Tem a ver que isso mostra, ou pelo menos eu estou querendo argumentar para você, que um artista ele é um produto que ele é construído ao longo da sua história. Você consome um produto. Um artista sempre será um produto para o seu consumidor. Muito embora ele esteja exibindo a sua arte, mas ele continuará sempre sendo um produto. E a Madonna sempre foi um produto muito bem construído por uma estratégia de marketing, né? Eu estou lançando meu livro Música e Mistério e nele eu provo para você que qualquer música que você ouve é primeiramente uma experiência espiritual. Antes de ser um entretenimento para sua alma, toda e qualquer música é uma experiência espiritual e nasce no reino do espírito. A música nasce no mundo espiritual e você não vê
a origem do conteúdo espiritual, a menos que alguém te revele. E só existe uma pessoa que está interessada em revelar isso a você, sabia disso? E eu venho falar aqui em nome dele. E esse princípio da música nascer no mundo espiritual não é diferente dentro do contexto da Madonna. E o seu componente espiritual da música da Madonna, nesse caso, é o que ela defende na sua egrégora. Só não vê quem não quer. Mas eu tenho que confessar uma coisa, que preparar o roteiro desse vídeo para você foi uma tarefa assim monumental e me custou alguns dias de trabalho e é absolutamente impossível eu cobrir a carreira dela inteira aqui. Então, eu estou tentando utilizar alguns elementos principais que eu julgo ser pertinentes para que eu mostre a você esse mundo espiritual por trás da carreira dela. E por essa razão, por ela ser um produto, por essa razão, porque a música nasce num reino que você não vê, eu tenho que te mostrar naquilo que você vê, naquilo que você enxerga, que o mito Madonna começou, foi fabricado em uma mentira que a sua audiência engoliu. Quando você estuda a biografia dessa cantora, você nota que a maioria dessas narrativas, elas tem um enredo de uma menina pobre que fugiu da tormenta dos pais de uma pequena cidade do interior e foi buscar os seus sonhos em Nova York com $35 no bolso. Ela mora de favor com seus amigos e muda de endereço constantemente. E essas narrativas contam que ela passou fome e chegou ao extremo de comer restos de comida em lata de lixo na cidade de Nova York. Deixa eu te explicar uma coisa, isso é uma mentira. Essa foi uma das mentiras que a indústria da música te vende para aliciar você, para tocar o seu emocional. Funciona como se fosse uma isca emocional. O irmão da cantora Christopher Ciccone escreveu um livro chamado Life with My Sister Madonna e foi carinhosamente aconselhado a não descortinar os bastidores da fama da sua irmã, já que ele foi a única pessoa do círculo mais íntimo da cantora que nunca assinou um documento jurídico chamado Non-Disclosure Agreement. Esse instrumento jurídico é como se fosse um acordo de confidencialidade, não fala nada. Ou seja, ninguém do círculo mais íntimo da cantora pode falar nada do que acontece nos bastidores. E porque ele não assinou esse acordo, ele declarou no livro que ele escreveu, que é esse aí que está na tela, que muito da história da Madonna em Nova York foi maquiada para o público engolir uma mentira sobre quem ela é e como tudo começou. Madonna Louise Ciccone nasceu em 16 de agosto de 1958 numa cidadezinha chamada Bay City, em Michigan. E o seu nome foi uma homenagem à Virgem Maria, mãe de Jesus, porque os seus pais eram católicos, assim diz a lenda. Esse foi um argumento que ela utilizou para que a mídia colocasse para você que, na verdade, ela tinha um certo apreço pela fé cristã. Mas, na verdade, olha só, a Bíblia nunca se referiu a Maria, mãe de Jesus, pelo nome de Madonna. Isso jamais apareceu em qualquer texto bíblico. Esse nome é um nome que surge no século XVI, que foi originalmente usado como uma forma respeitosa de se dirigir a uma mulher italiana, né? Vem da antiga frase italiana Madonna, que significa minha senhora. Posteriormente foi adotado como um dos títulos de Maria, mãe de Jesus, na tradição romana do século XVII. Mas a Madonna, de fato, ela cresceu numa cidade chamada Rochester Hills, ao norte de Detroit, no estado de Michigan. Sabe por quê? Esse local aqui nos Estados Unidos sempre foi um polo da indústria automobilística. E o pai dela, o senhor Silvio Ciccone, era um engenheiro da Chrysler, que é um braço da Chevrolet, e ganhava muito bem, obrigado. E porque eu sou corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos, eu fui vasculhando os registros públicos e eu descobri que a casa que ela morava possui 251 metros quadrados, 5 quartos, 2 banheiros, em um terreno enorme. Essa casa pegou fogo e foi restaurada, mas a família dela foi dona dessa propriedade até 2021. E olha que interessante, para você ter uma referência de valor do que isso significa, essa casa foi listada para venda em 2017 por $479 mil, que no dinheiro de hoje seria aproximadamente 2,5 milhões de reais.
No contexto de uma família aqui nos Estados Unidos, ser dono de uma casa como essa é um sinônimo de uma família de classe média alta. E a família de Madonna não era e nunca foi pobre. Nunca! Na verdade, ela saiu de Michigan para Nova York em busca de fama e fortuna, porque ela já tinha contatos em Nova York e se ela precisasse, ela sabia muito bem que ela podia voltar para casa a qualquer hora. Essa casa aí que eu te mostrei, sob os cuidados financeiros do seu pai. As biografias da Madonna, né, contam que em Nova York ela chegou a passar fome, comer na lata de lixo, conotando uma falsa pobreza extrema, mas no fundo isso desenhava uma postura de quem construía um discurso que queria cortar os laços de dependência financeira do pai, que a sustentava, óbvio. Aí começa a construção da imagem de alguém com espírito de empoderamento feminino, mas a verdade é que Madonna tinha dinheiro sim, e nada tinha a ver com a caricatura de uma menina pobre vivendo em Nova York. Deixa eu te falar uma coisa, eu morei em Nova York, e a prefeitura tem um programa para retirar as pessoas da rua, porque o frio ali no inverno mata, é real, mata. Então, essa conversa fiada que ela vivia nas ruas e talvez passasse fome, vivendo de favor, olha, eu tenho absoluta certeza que isso é uma conversa fiada e que o irmão dela está 100% correto no que ele denunciou, aliás, no que ele contou, né, no livro da Madonna. Essa foi a primeira grande mentira que foi vendida para o público mundial. E se você viveu na época de ascensão da Madonna como eu vivi, você vai se lembrar que as primeiras aparições dela, ela parecia estar vestida de trapos, descabelada e com ar rebelde, né? Justamente conotando o produto de consumo de uma menina que se fez nos guetos de Nova York. Para, né? Piada, né? Isso sempre foi uma estratégia de marketing na construção do mito chamado Madonna. No fundo, essa parte da sua história foi um grande enredo que plantou na mente de milhões de meninas, não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo inteiro na década dos anos 80, a ideia de ser ok, de deixar o conforto e a segurança da sua família para se aventurar num mundo de pseudas oportunidades em Nova York. E mais tarde, Madonna se depara com a dura realidade dessa escolha. Por exemplo, estuprada em Nova York com alguém que tinha uma faca em um prédio de Manhattan. Então, não é tão maravilhoso assim essa história, esse enredo. Lembra do filme dela, drama e comédia, né, chamado Desperately Seeking Susan, de 1985? Talvez você não fosse nem nascido, né, mas eu me lembro muito bem desse filme. Foi nessa mesma época que ela lançou o seu primeiro álbum. E quando ela atuou nesse filme, isso obviamente contribuiu no processo de dar um suporte adicional à sua carreira de música, já em ascensão, e comunicava que essa ideia de uma mulher aventureira e batalhadora que virava as costas para a autoridade de um pai e mais tarde para a autoridade da igreja sob o ponto de vista de convicções, de posturas, de fé que ela tinha na sua própria casa, na sua própria formação. Mas no fundo, esse filme constrói na mente do consciente coletivo a ideia de que toda mulher gostaria, na verdade, de ser como Susan, ou seja, Madonna. No trailer oficial desse filme, a gente vê uma mulher bem vestida, que seria um modelo feminino da sociedade americana nos anos 80. Se vestia de um tailleur, cabelo do tipo Nancy Reagan, né, bem vestida, comportada. E no filme, essa mulher olhando em um binóculo vê a Susan, que é Madonna, né, aos beijos em praça pública com um camarada. E logo em seguida essa mulher no espelho se vestindo como Susan, ou seja, como Madonna. E nota que um detalhe dela se entreolhando no espelho, que ela usa a mesma jaqueta que a Susan. E as duas passam a andar abraçadas nas baladas da noite em Nova York. Note a completa mudança de guarda-roupa daquela mulher. Agora, best friend com a Madonna, né? Um novo modelo de comportamento de moda, estilo de vida e música surge nesse vídeo como uma proposta para sua audiência. Esse filme mostra claramente a razão pela qual a Madonna veio. Para quebrar paradigmas, propor novas ideias de comportamento e infundir na sua mente uma falsa ideia de que você pode tudo.
Isso funcionou muito bem com a estratégia de marketing que vendia o produto Madonna como um novo modelo para meninas e mulheres naquela época, com a ideia de que se ela se fez sozinha, se veste contraculturalmente, vive a vida que quer, então você também pode. A autora Stacey Adams, autora desse livro aqui, e também do livro que está aí na tela, chamado O Satanismo do Fim da Nova Era Madonna, uma revelação, escreveu algo interessante sobre a participação da Madonna nesse filme aí. Entre aspas, esta é a terceira homenagem que Madonna faz ao que alguns chamam de Illuminati. O olho da providência, ou o olho de Horus, olho que tudo vê, fica no topo de uma pirâmide nas costas de sua jaqueta. Dá uma olhadinha nessa imagem que mostra exatamente o olho de Horus na jaqueta da cantora e na jaqueta da sua amiga no filme. Você pode até achar isso um exagero da minha parte, mas em se tratando de ocultismo, a exposição pública da iconografia associada ao Illuminati é uma ordem direta da sociedade secreta, dita secreta, né, que atesta a presença de um pacto. E essa exposição pública atesta a presença de um pacto. Em troca do quê? Do seu desejo pela fama, do sucesso, e por causa disso, você tem que exibir os símbolos do Illuminati, que está diretamente associado ao mundo das trevas, regidas e comandadas por Satanás, o diabo em pessoa. É muito interessante notar que existe um comportamento de vários artistas de magnitude mundial que nascem em berços cristãos e ao longo da sua jornada artística passam a frontalmente comunicar para a sua audiência sua aversão à fé. Madonna não é diferente. Eu não quero aqui dizer que o certo é ser crente e viver como a Bíblia manda, porque isso tem o potencial de criar um cabo de guerra filosófico entre eu e você, e não é o ponto aqui. Mas pensa no que eu estou te apresentando e pondera comigo alguns pontos. Se você foi criado por Deus, não acredito em Deus, mas você foi criado por Deus, goste você ou não. Ele diz nas Escrituras que conhece a sua vida por completo, desde o ventre da sua mãe até o último dia de suspiro na terra. E ele diz que os pensamentos dele são mais elevados que os seus, que os caminhos dele são mais sábios que o meu e o seu juntos, e que ele tem planos de paz e esperança para a sua vida e um futuro de bênção na presença dele. Então talvez, pensa comigo, fosse racional e lógico você querer e conhecer da boca do próprio Criador quais são esses planos para a sua vida. Certo? Faz sentido. Isso seria o mais óbvio de se fazer, pensar e agir. No entanto, essa premissa ela pode ser quebrada quando algo horrível que acontece na vida do ser humano quebra essa lógica. Lembra que eu falei no início desse vídeo que ela chorou publicamente falando sobre a mãe? Quando eu ouço o depoimento da Madonna falando sobre a sua infância, eu noto um ponto central que certamente criou um buraco emocional profundo no seu coração e afetou toda a sua vida. Eu estou falando da morte da mãe dela no dia 1º de dezembro de 1963, quando ela tinha 5 anos. Eu já falei isso nesse vídeo e tô repetindo aqui porque isso é extremamente importante. And I really did feel completely abandoned at that point in my life, and I'm sure that has influenced every decision that I've made. Só quem passou por essa experiência terrível pode se conectar com a dor da cantora. E aqui eu falo com um profundo respeito a ela e a você que talvez tenha passado por essa dor. A ciência já provou por A mais B que a morte de um dos pais é um evento que acontece na vida que é altamente estressante para as crianças que ficam enlutadas, né? Vários estudos demonstram um risco aumentado de problemas de saúde mental e problemas psicossociais entre crianças que passaram por esse triste fato na sua vida, né? E o rompimento abrupto de um trauma emocional dessa natureza não foi diferente com Madonna. E eu estou falando de uma cantora com um profundo trauma emocional desde a sua infância. E é tão verdade que hoje, com 65 anos, ela lembra, ela chora publicamente na frente de milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque ela é um ser humano. Mas isso é a prova
que essa fissura da sua alma foi a porta de entrada para desencadear o que a gente vê hoje ao longo da sua carreira. Em 1985, no show da sua turnê chamado The Virgin Tour, que esgotou em minuto todos os lugares onde ela estaria sendo apresentada, milhares de adolescentes e mulheres correram para os shows se vestindo exatamente como ela, uma clara demonstração de fãs enlouquecidos com essa nova cantora. Lembra do que eu falei do filme que construiu um suporte imagético na sua audiência? Então, em 1991, a US Magazine, uma revista aqui dos Estados Unidos, perguntou se ela estava feliz com o sucesso. E ela respondeu o seguinte, abre aspas, eu sou uma pessoa muito atormentada. Eu tenho muitos demônios com os quais eu estou lutando. E eu estou aos poucos eliminando os demônios. Fecha aspas. E é claro que isso pode ser uma figura de linguagem para conotar os problemas que o sucesso trazem e que nos bastidores são travados com os maiores conflitos existenciais, blá blá blá. Mas não foi o que se viu no ano seguinte, em 1992, quando ela passou a revelar a profundidade da sua mente pervertida com um apetite quase que irracional por atenção e controle, sempre com um conteúdo de conotação altamente sexual. Ela quase que iniciou uma missão pessoal com o objetivo de alcançar a publicidade mundial. Será que eu estou falando uma inverdade? Porque quem viveu essa época lembra que ela era nitidamente ela tinha um conteúdo altamente, explicitamente sexual. Esse é o embrião de mais um aspecto da egrégora da sua música, ou seja, imoralidade sexual. O público observava, uns com admiração e controle, outros com horror e nojo, as inúmeras personas da cantora, e que isso não se tratava apenas de uma mudança de cor de cabelo, uma roupa exótica ou coreografia repleta de obscenidades, mas em alguns conteúdos de imagem ela era fêmea fatal, cheia de luxúria, outras ela era personificação masculina, com o objetivo claro de eliminar a diferença de gêneros que, diga-se de passagem, Deus criou. Assim, Deus criou o homem e a mulher. Deus os fez, homem e mulher. Essa dualidade existencial e de identidade humana nunca foi somente uma expressão da sua criatividade artística, mas uma tormenta íntima que ela lutou a vida inteira. E olha o que ela mesma disse na revista Aperture em uma matéria do ano de 1999. Abre aspas. Eu queria ser um menino quando eu estava crescendo, porque eu me apaixonava por todos os dançarinos homens que eu conhecia, e todos eles eram homossexuais. E eu pensei, bem, se eu fosse um menino, eles se apaixonariam por mim. Então eu comecei a interpretá-los. E foi aí que tudo começou. Eu me lembro como se eu ainda estivesse na escola, e eu cortei o meu cabelo super curto, e eu era totalmente anoréxica. Eu me vestia como um menino, ia a clubes de homossexuais e o meu objetivo era enganar os homens em pensar que eu era um homem. Fecha aspas. Agora, anos antes, em outra entrevista, no ano de 1991, na entrevista The Advocate, ela diz o seguinte: então, eu passei por um outro tipo de sentimento inadequado, porque eu constantemente me apaixonava por homens gays. Eu me sentia tão miserável por eu não ser um homem. Naquele mesmo ano, na revista Vanity Fair, ela diz o seguinte, abre aspas, quando eu era pequena, eu era instantaneamente ciumenta dos meus irmãos mais velhos. Eles tinham muito mais liberdade e eu ficava deprimida por causa disso. E eu ficava deprimida em como eu gostaria de ser um menino. Então eu estava no mundo do balé e eu atravessei outro período onde eu desejava ser um menino, porque eu somente queria que alguém me convidasse para sair. E isso seria ótimo para ambos os sexos. Fecha aspas. Agora pensa você dentro do contexto dos anos 80 e 90, essa postura era muito conflitante, onde por um lado haviam vários artistas como a Madonna, Joan Jett, Annie Lennox, Sinéad O'Connor e outras
outros artistas que personificavam uma aparência masculina perante o seu público. E por um outro lado, as bandas de rock tinham homens de cabelo comprido e muitas dessas bandas trajavam maquiagens e roupas femininas com trejeitos femininos. E na mente da audiência, o dilema do que seria o gênero correto. Querendo com isso dizer, bom, eu adoro um artista, esse é o meu espelho, esse é o meu artista predileto. Ou o meu espelho deve ser um livro antigo de preceitos de uma religião de que a minha artista predileta detesta. Qual você acha que é a escolha da audiência dessa cantora? Ou é a imagem que ela propaga, ou é o que a Bíblia diz? A influência de Madonna nesse tema de gênero não pode ser minimizada, e ela trouxe o tema para um novo patamar mundial. E não é à toa que ela é considerada a maior advogada em defesa da comunidade LGBTQ e faz questão de exercer esse papel publicamente a um nível mundial, tanto no seu discurso falado em entrevista, mas principalmente no seu discurso cantado. E eu devo dizer que eu respeito a postura dela. Se eu concordo, não me interessa. O meu papel é respeitar. Gays need to have more role models, people who are in powerful positions coming out and saying, I'm gay. I think that would be very helpful. Absolutely. E esse discurso é expresso nas suas músicas, que criam uma atmosfera de liberdade de expressão e identidade com a mensagem. Concorde você ou não, a música de Madonna é um reflexo da alma dela, das suas convicções pessoais que inspiram a sua audiência a dizerem sim para o exemplo de comportamento que ela escolheu viver. E você tem o direito de exercer a sua liberdade ao consumir esse conteúdo, mas entenda que ao fazer isso, você absorve no seu consciente e no seu subconsciente a concordância com a temática e filosofia de vida que ela propõe para você. E como eu te falei antes, e estresso isso muito detalhadamente no meu livro Música e Mistério, uma vez que a música nasce no reino do Espírito, você aceitar e receber os princípios e valores de Madonna significa compactuar ou fazer um pacto com o mundo espiritual que ela representa musicalmente. Isso significa estar de acordo com aquilo e você passa a fazer parte não só de um grupo que ama a sua música, mas também um grupo que se identifica espiritualmente com o conteúdo da sua música. Isso é um fato. Pode parecer até um conceito vago da minha parte, mas deixa eu te mostrar como isso funciona. E para isso, eu tenho que utilizar uma literatura que explica como isso funciona no ambiente espiritual. Isso significa que eu tenho que utilizar um livro espiritual que endossa um princípio espiritual. Jesus dá uma sapatada na orelha dos religiosos judeus e ele explica um princípio que nós lemos em Mateus 15, a partir do versículo 11. E ele fala o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mais para frente nesse capítulo ele continua dizendo: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Ou seja, Jesus apresenta uma lista de temas que procedem do coração e da boca de uma pessoa contaminada espiritualmente. E estar contaminada espiritualmente aos olhos de Jesus e aos olhos da palavra de Deus significa estar em pecado ou viver em pecado. E essa palavra pecado é um peso espiritual colocado pelo sistema religioso, mas no fundo a palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, você quis fazer algo correto, mas você errou o alvo. E isso é o que significa a palavra pecado. Então, qualquer conteúdo de música, ele funciona como sementes que são jogadas de uma terra para que
germinem e deem fruto. Essa terra a ser geminada se chama o seu coração e a sua alma. Uma vez que essa semente germina, ela produz um fruto na sua vida. E a Bíblia também nos ensina a natureza desses frutos. Na Bíblia nós lemos o seguinte, que desejo é como se fosse a nossa carne, essa coisa que deseja, ou seja, o nosso aspecto humano. E nós lemos o seguinte na Bíblia, porque a carne cobiça ou deseja contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Então, toda música de qualquer estilo e cantor que cause em você opor-se em um comportamento e pensamento de algo que seja diretamente contrário ao que o Espírito de Deus ensina e propõe ao ser humano, essa música te leva a se contaminar espiritualmente. E sabe por quê? Porque quando você canta e repete o que a música expressa, você compactua com o mundo espiritual e se torna um ouvinte preso dentro de uma egrégora. No reino espiritual, um acordo espiritual acontece quando você se prostra e você declara a sua compactuação de forma verbal. Por isso, Jesus disse que o que contamina o homem espiritualmente falando é o que sai da sua boca, porque aquilo vira jurisdição no reino do Espírito. Música tem o poder de maximizar essa compactuação espiritual, porque ela cega o entendimento do homem para as coisas espirituais. É simples assim. E mesmo na sua frente, diante dos seus olhos, símbolos cristãos sendo usados, o seu entendimento e visão espiritual simplesmente parece que você está cego e não entende os princípios de trás daquilo e acha aquilo até legal. Isso acontece por causa da egrégora no qual você está preso, no qual a pessoa está presa. E é por isso que a pessoa que assiste o que eu estou falando aqui agora acha que é loucura da minha cabeça e que eu sou um religioso preconceituoso. Mas note, até aqui eu não falei de igreja nenhuma, exceto aquela que a própria Madonna destrói ao longo da sua carreira com as suas músicas polêmicas e a forma de apresentar os símbolos da própria Igreja Católica. Então aqui eu não estou defendendo. Você não acredita em mim então? Então tá bom. Então deixa eu te mostrar alguns detalhes imagéticos para tentar te ilustrar e abrir os seus olhos do entendimento. Dá uma olhadinha na participação da Madonna no Super Bowl aqui nos Estados Unidos em fevereiro de 2012. Cerca de 114 milhões de espectadores viram isso na TV, fora os 70 mil no estádio naquele dia, e a verdade nua e crua da Material Girl, que num show de aproximadamente 12 minutos dos seus sucessos, ela entra nesse estádio carregada por uma legião de soldados romanos. Por que será? Dá uma olhada. Perceba que quando ela está no palco, existem músicos que emulam uma corte real que preparam a entrada da cantora que se senta em um trono. Ela veste uma coroa brilhante com chifres que claramente é inspirada na figura de Baphomet, que é uma entidade do satanismo. Ela canta rodeada por dançarinos e alguns deles com asas de anjos portando harpas em uma coreografia ao redor dela. Essa é claramente uma coreografia que visa a representação de uma cena bíblica bastante conhecida, que é a figura de Deus Pai sendo adorado por anjos no céu. No entanto, aqui, Baphomet, que é um demônio, é entronizado na cabeça da cantora e anjos ao redor. Isso é exatamente a materialização do que a Bíblia nos revela que Lúcifer dizia em seu coração. Ele dizia o seguinte, abre aspas, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Dá uma olhada nessa cena aí. Ela termina a apresentação no Super Bowl descendo em um alçapão cheio de fumaça. Curiosamente, igual à partida da Bruxa Má, no clássico de 1939 chamado The Wizard of Oz, ou Mágico de Oz, que é uma direta alusão à bruxaria. Dá uma olhada como ela desce igualzinha a essa bruxa.
Então você acha que é um exagero da minha parte essa comparação com a bruxa do Mágico de Oz? Então deixa eu te mostrar e me responde o que você acha que essas imagens que você está vendo aqui agora, que ela está realizando. Deixa eu te falar, isso é uma mesa de cabala negra, que é um ritual satânico profundo e pesado. Então, se ainda assim você acha que eu estou sendo exagerado, então deixa eu te mostrar como é que isso acontece nas letras das músicas que você ouve. Para isso você tem que tirar todo o visual que você está vendo, desliga o som, pega a letra, pega a Bíblia do seu lado e você confronta a letra daquela música com os princípios que estão na Bíblia. Eu vou usar um exemplo satânico que foi mundialmente ouvido e cantado, e embora Madonna não tenha participado, é um exemplo claro quando uma música afronta um princípio da palavra de Deus e se torna uma blasfêmia, mesmo que mascarado como uma boa intenção. Lembra, por exemplo, daquela música We Are the World, que em 1985, aliás, olha aí, o mesmo ano que a Madonna estourou mundialmente, né? Essa música tinha uma linda promessa de lutar contra a fome mundial, mas muitos nem se ligaram do tapa na cara que essa música dá na cara de Deus e da fé cristã, porque a música declara que nós somos uma família de Deus, mas dá uma olhadinha no que a letra diz. Envie-lhe seu coração para que saibam que alguém se importa, e suas vidas serão mais fortes e livres. Como Deus nos mostrou ao transformar pedra em pão, então todos nós devemos dar uma mão amiga. Percebeu aí? A terceira frase que eu li da letra dessa música aí é uma direta referência a Mateus 4:3-4. Na famosa passagem onde o diabo tenta Jesus e pede para ele transformar as pedras do deserto em pão, uma vez que ele estava com fome, né? Jesus não só se recusa a fazer o que o diabo pediu para transformar pão em pedra, mas ele responde para o diabo da seguinte forma: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cantar essa música era uma forma bonitinha de você declarar que Jesus sucumbiu à tentação do diabo no deserto. Isso é uma afronta ao Deus vivo. Agora deixa eu te mostrar esse mesmo princípio em alguma das músicas da Madonna. Live to Tell. No DVD de 2007 chamado The Confessions, a cantora defende que essa canção é um desabafo quanto a um possível caso de abuso sexual na sua infância e um grito da sua alma. E eu posso até acreditar na dor da sua alma e, na verdade, um sofrimento de qualquer pessoa que passa por esse trauma absurdamente horrível. Agora me explica o seguinte: qual seria a razão de cantar exatamente essa música com uma coreografia como essa? Essa música começa com um ar sombrio de um órgão de tubo, como se fosse uma igreja. Aí Madonna, pendurada numa cruz de vidro gigantesca, vai levantando e conforme a música progride, ela começa a cantar e um close-up da cantora mostra ela com uma coroa de espinhos sangrando. Olha o que a letra diz. Um homem pode cantar 1000 mentiras. Eu aprendi bem minha lição. Espero viver para contar o segredo que aprendi até então. Isso vai queimar dentro de mim. A verdade nunca está muito atrás. Você manteve bem escondido se eu viver para contar o segredo que eu sabia então. Será que algum dia terei a chance novamente? Essa é uma música que muitos consideram uma verdadeira zombaria contra a pessoa de Jesus, justamente porque a alusão que ela está fazendo não só é uma direta afronta aos absurdos que acontecem nos bastidores do clero católico com abuso sexual de crianças, e aqui ela está fazendo uma denúncia. Usar a imagem de Cristo vituperado numa cruz é o cúmulo do desrespeito à fé cristã e um erro absurdo de associação de um pecado grotesco de algo chamado religião com Cristo. Querendo dizer, será que Cristo endossa isso? Deixa eu dizer, eu sou 100% a favor da punição não só de padres, bispo, mas também de pastor que usa da sua posição para abuso sexual de crianças ou de qualquer pessoa. Agora, por que associação? Obviamente que ela está fazendo uma zombaria, que ela está fazendo um trocadilho. Só não entende que não quer.
Mas não foi à toa que esse clipe foi banido da rede de televisão chamada NBC, que proibiu, aliás, mandou cortar as cenas de toda e qualquer possível transmissão em rede nacional que exibisse essa cena grotesca, diga-se de passagem. Não está satisfeito ainda? Tá bom, então vamos seguindo. Vamos numa música um pouquinho mais pesada e profunda, chamada Like a Prayer, ou seja, como uma oração. Não é uma oração, é como se fosse uma oração. É isso que essa frase significa. Essa música, Madonna leva milhões a rejeitarem Jesus e adorarem o diabo. Olha o que a letra diz. A música começa solenemente cantando a frase: a vida é um mistério. Todos devem ficar sozinhos. Eu ouço você chamar meu nome e parece que eu estou em casa. Mesmo sem o videoclipe, você percebe que o arranjo da música busca a comunicar uma atmosfera espiritual como se fosse uma igreja. E a letra tem uma conotação profunda que contempla a seriedade da vida como se fosse um serviço religioso onde as pessoas vão para justamente fazer uma autoanálise da vida. Certo? Agora olha o próximo trecho da letra dessa música, que diz o seguinte: quando você chama meu nome, esse é o refrão, aliás. Quando você chama meu nome, é como uma pequena oração. Estou de joelhos, quero te levar lá, ou seja, no local espiritual onde ela quer chegar, no meio dessa oração. À meia-noite posso sentir seu poder. Assim como uma oração, você sabe que vou te levar lá. Isso não é uma poesia singela e ingênua. Isso se torna óbvio porque existe um conceito espiritual de uma oração, uma atitude de adoração ao se prostrar de joelhos, como a letra diz, em um horário específico, à meia-noite. A hora da meia-noite, ela se tornou um conceito popular no ano de 1835, associando esse horário ao momento do dia que os poderes das trevas sejam mais fortes, né? De acordo com a tradição, é durante a chamada Hora das Bruxas que um mágico, um demônio ou mesmo bruxa está no auge dos seus poderes sobrenaturais que são mais ativos nesse horário. Eu sei que a origem disso pode ser discutível, mas é fato que até mesmo Shakespeare fez uma menção desse conceito em sua peça Hamlet, quando diz, abre aspas, quando é a hora das bruxas da noite, quando os cemitérios das igrejas bocejam e o próprio inferno exala contágio para este mundo. E nota que nesse trecho da música, a letra faz um convite a você, que ela, Madonna, quer te levar para o local onde alguém a chama pelo nome. Percebe a sutileza da mensagem? Quem é esse alguém que fala com ela e chama ela pelo nome? E a resposta para essa pergunta fica absolutamente escancarado na estrofe seguinte, que ela canta a seguinte sequência: eu ouço sua voz, é como um anjo suspirando, eu não tenho escolha, eu ouço sua voz, parece voar. Eu fecho meus olhos. Ó Deus, acho que estou caindo fora do céu. Eu fecho meus olhos. Céu, me ajude. Será que aqui essa figura de um anjo é apenas uma licença poética ou uma direta menção a um evento da Bíblia? E a minha resposta para você é ambos. Nesse contexto, preste atenção que ela ouve a voz de um anjo. Aqui ela não está se referindo a nenhuma pessoa no sentido figurado, ela está especificamente dizendo um anjo. E nesse contexto espiritual de como se fosse uma oração, que é o título da música, o texto da letra muda cirurgicamente, bem discretamente, em um anjo, ou seja, um interlocutor deixa de ser Madonna e passa a ser um anjo através da boca de Madonna, que invoca os poderes do céu, mas explicitamente esse anjo diz um anjo caindo do céu. Aliás, como a própria letra diz, out of the sky, ou fora do céu. E esse anjo pede ajuda de Deus na frase: céu, me ajude. Me ajude a quê? Essa frase resume pelo menos 3 passagens diferentes da Bíblia.
Isaías 14:12, que lemos o seguinte: como caíste do céu, ó Lúcifer, o filho da alva, como foste cortado por terra, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ezequiel 28:17-18 também diz que Deus expulsou o diabo do céu. Lucas 10:18, Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, o coitadinho que Madonna canta nessa música é o próprio Lúcifer. E essa música é uma oração direta para a pessoa do diabo. Essa música é considerada abominável pelo Vaticano por causa do seu conteúdo imagético do clipe original, porque confronta os princípios considerados sagrados para a fé cristã. E esse tópico é bastante controverso e uma fonte de discórdia, da qual eu não preciso nem ficar aqui mencionando, porque tem documentação demais na internet para você pesquisar. Mas agora, consciente do conteúdo espiritual dessa música, eu quero que você veja um detalhe da coreografia exatamente nessa música. Nota que a coreografia começa com a cantora com 2 dançarinos vestindo um robe escuro, como se fosse um sacerdote, né? São 3 sacerdotes que carregam incensários. Atrás do palco, dá uma olhada, percebe que no fundo uma gaiola redonda com cruzes contém dançarinos dançando como se fossem prisioneiros. Então esses sacerdotes começam a caminhar numa plataforma, uma passarela do palco, sob o som de uma música com canto gregoriano que envelopa esse desfile, ou seja, esse caminhar desses sacerdotes nos holofotes desse show. Nota os sacerdotes se aproximarem do palco carregando um incensário. Se você não sabe, esse objeto é utilizado em cultos religiosos expelindo uma fumaça, que é a adoração a uma entidade espiritual em questão. Note essa figura desse homem pendurado por cima de uma cruz que está projetada no fundo, emulando como se Jesus estivesse pendurado numa cruz. Nota um calção preto, que é comum em outros vídeos da cantora, mostrando rituais de sadomasoquismo. Ela mesma diz que a figura de Cristo pendurada numa cruz remonta a sentimentos de cunho sexual. Só numa mente corrompida pelo pecado isso pode existir. Então, a própria cantora, que está vestida nesses trajes, ela é uma sacerdotisa, é isso que ela está dizendo para sua audiência. E ela é sacerdotisa de alguma entidade espiritual, e essa entidade espiritual não é a Virgem Maria, não é Jesus Cristo, muito menos Deus o Criador. Adivinha quem é? Ela chega ao altar, que é um palco onde ela canta, e gestualiza o sinal da cruz. Ela entra nessa jaula performática e inicia sua performance para que variar mistura o tema de perversão sexual e conteúdo imagético da fé cristã, que no mínimo é bizarro e grotesco. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que você use o seu cérebro para você responder para você mesmo. Se música não tivesse absolutamente nenhuma representação espiritual, como eu afirmo e reafirmo e confirmei ao longo desse vídeo, me explica o seguinte: qual a razão para Madonna incluir tanto conteúdo imagético dessa natureza nos shows dela? Sabe qual é a razão? É simples. Porque um show é um culto. E se a música dela conseguir manter a sua audiência cativa dentro de uma egrégora que odeia a fé cristã, que aplaude o comportamento isento de qualquer consideração aos desígnios da palavra de Deus, algumas coisas acontecem. Primeiro, ela perpetua sua parte no trato com as trevas, perpetuando assim o sentimento de aceitação do espírito de anticristo na sua mente. 2. Fama, fortuna e as glórias desse mundo são partes que lhe cabem dentro de um pacto. Ela se torna uma deusa idolatrada dentro de sua egrégora e firma o seu nome para sempre na história da música mundial. E ela conquista, sobretudo, a sua alma para o chefe dela, o próprio diabo. Exagero meu? Seu critério de discernir. Mas, contra fatos, não existem argumentos.
E aqui nesse vídeo eu te mostrei fatos. O que você vai fazer com isso é um assunto absolutamente entre você e Deus. Mas nunca se esqueça, você será o único e total responsável pelo futuro das suas escolhas e pelo destino eterno da sua alma. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. E o juízo vai ser bastante simples. E Jesus mesmo explicou o que é esse juízo. Ele diz o seguinte, em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Abre um parênteses aqui. No início do vídeo, eu falei que Deus não é religião, Deus é acesso, e Deus se aproximou da humanidade. Está aqui a prova, na própria palavra que ele diz, que faz que você pense. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Foi Deus que enviou, não foi o mundo que foi até ele, foi Deus que enviou o seu Filho ao mundo. E no versículo 18 ele continua, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o resultado desse julgamento também está escrito na Bíblia, em Apocalipse 20:15, que diz o seguinte, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deixa eu te perguntar uma coisa bem simples, bem simples. O seu nome está escrito no livro da vida? Se a sua resposta for sim, legal, ok, fim de papo. Se a sua resposta for não sei ou não, deixa eu te dar um alerta. Você tem um problema gigantesco de natureza eterna à sua frente e você talvez nem sequer saiba. Você acha realmente que Jesus é religião? Você notou que ao longo desse vídeo eu não defendi placa de igreja alguma? Você notou, e se você não notou eu vou te falar, eu não sou pastor e não quero te converter a nada. Mas eu estou te alertando. A sua escolha de prosseguir aplaudindo o conteúdo da egrégora da Madonna será o seu passaporte para viver a sua eternidade, onde Madonna vai estar um dia para sempre, se ela não se arrepender. E eu adianto, não vai ser próximo com Deus, como a experiência dela denotou que Deus falou com ela. A experiência que ela teve, ela também protagonizou uma anedota para você engolir uma mentira. Sabe o que? E sabe qual é a conversa? É que ela teve a pachorra de dizer para Deus o que Deus tinha que fazer com ela. Como se Deus fosse um servo dela. Cara, que planeta que ela vive? Entenda, e eu quero terminar meu vídeo com isso. Toda pessoa que se depara com Deus vivo na Bíblia tem uma reação de profundo temor, pavor a respeito daquilo que ela entendeu ser Deus naquele momento. Tem diversos exemplos na Bíblia. E as inúmeras experiências e relatos científicos de Near-Death Experience também dizem a mesma coisa, das pessoas verem uma luz absurda, uma paz absurda e um temor incompreensível. Sabe, Madonna, do início ao fim, ela conta uma história que te agrada aos olhos. Mas a verdade é a palavra de Deus. Então, esse vídeo não é para você deixar de ouvir Madonna, mas é um alerta do que a música dela proporciona na sua mente. Quer conhecer mais sobre isso? Baixe o meu livro, Música e Mistério. Eu falo abertamente, respeitosamente sobre o tema. E profundamente eu procuro apresentar para você fatos e evidências que existem por trás no mundo espiritual de qualquer música. Eu espero que esse vídeo tenha trazido algum entendimento na sua vida. Eu tenho que dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Comenta, deixa o seu like, compartilha esse vídeo se você, obviamente, gostou. Um grande abraço e até o próximo.